Yes. Essa? Yeah. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos que falam em língua portuguesa, de todas as línguas e idiomas. Estamos mais uma vez, como nós prometemos, estar aqui toda semana lançando um vídeo a respeito das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Quero levar a Deus primeiro em oração, para nós lermos uma palavra e falarmos um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste que estás no céu, te louvamos, te bendizemos, engrandecemos, te glorificamos, te rendemos graça pela sua bondade, misericórdia e fidelidade. Meu Deus, te agradecemos por esse dia, pela vida do pastor Steve, pela Life Church, pelo Luiz, pelo você, pelo trabalho que Deus está desenvolvendo em nossas vidas. Oro pelo Oriente Médio, pela África, pelo todos os continentes onde os evangélicos estão tendo problemas, muitos estão sendo mortos. Nós estamos orando a Deus para que envie providências a esses povos, porque nós sabemos que Jesus está perto de voltar para levar a sua igreja. Nós somos gratos pelas maravilhas que Deus tem operado no passado, está operando hoje, e que Ele possa estar nos preparando para o futuro. Oro pelo presidente George W. Bush, Barack Obama, o excelentíssimo juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal, o Ministério Público, e todos que estão imbuídos para uma moralização do nosso país. Nós somos gratos pelas maravilhas que Deus está operando nesse momento na terra, porque nós estamos vendo a Bíblia está se cumprindo. Queira ou não queira, a Bíblia vai se cumprir, e as promessas de Deus, ninguém pode passar por cima dela. E os filhos de Deus estão embaixo das mãos do Altíssimo Poderoso. Nós somos gratos pelo que Ele nos tem dado, está dando, e o que Ele muito mais irá fazer. Nos espere, porque Deus tem coisas grandiosas a realizar no Brasil, e nós sabemos que nós vamos cumprir, Deus vai cumprir as promessas dele no nosso ministério, e esse trabalho vai ser feito para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de ler uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22, que nos fala no meu texto, Deus manda Abraão matar o seu filho. No versículo 7, diz assim: Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele diz: Eis-me aqui, meu filho. E ele diz: Aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O que me chamou a atenção nessa palavra, Abraão, depois de ter saído lá do Egito, depois de Deus ter feito o que fez ele no Egito, antes de mudar o nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão, Deus operou maravilhas quando Abraão fez o primeiro altar e regressou no mesmo local para agradecer a Deus. Deus tinha feito promessa para ele. E Isaque era uma das promessas que Deus tinha dado para Abraão. Que Deus mandou que ele olhasse para o céu, contasse as estrelas, que assim seria a descendência dele, e que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Então, eu vendo um pouco do histórico de vida do presidente dos Estados Unidos, George Washington, então me chamou muito a atenção nesse momento em que Abraão viveu. E que essa maravilha que Abraão viveu aqui, nesse momento em que Deus pediu, né? Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. E nesse momento Isaque estava com 16, 17, 18 anos. Isaque já tinha uma certa estrutura física. Quando Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho Isaque, a obediência às coisas de Deus, Jesus nos diz que parece loucura àqueles que seguem a cruz de Cristo. As coisas de Deus parecem loucura aos que seguem. Então nós passamos a entender que Isaque poderia ter se salvado aqui. Isaque poderia ter saído, Isaque poderia simplesmente ter rejeitado aquele momento. Mas Isaque perguntou, né? Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. Ele disse:
aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão tinha saído, a promessa de Deus, quando Abraão tinha 75 anos de idade. Abraão esperou 25 anos para receber a promessa de Deus. E nesse exato momento, nesse vai e vem de Abraão, com todos os afazeres, Abraão tinha uma dedicação, ao Deus de Israel. Então, nesses 25 anos que Abraão esperou, essa promessa se cumprir, e Deus vendo simplesmente que Abraão estava tendo uma certa adoração ao seu filho, estava ali se babujando com Isaac. E Deus do céu olhou e resolveu colocar Abraão à prova. E Abraão simplesmente, pela obediência e o temor que ele servia a Deus, que ele aprendeu a conhecer a Deus, porque ele sabia dos antepassados, o que Deus de Israel é o construtor e é o criador. Então Abraão colocou no seu coração de servir a Deus, não importava o amor que ele tivesse por quem quer que seja na terra. Então, pelo amor que Abraão tinha a Isaac, e pelo que Deus representava para ele, quando Deus pediu a ele o seu filho, Abraão não hesitou e resolveu matar a Isaac. Então eles saíram no caminho de 3 dias. Abraão albardou o jumento, colocou a lenha no jumento, levou o fogo e pegou mais 2 moços, que eram dois trabalhadores com ele, e seguiram para um local que Deus tinha determinado que ia acontecer o sacrifício, ali perto, chegando no Monte Moriá, depois de 3 dias de viagem. E nessa caminhada, no versículo 8 em diante diz: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac seu filho, e deitou em cima do altar da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. E então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou os seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Antes de outra bênção acontecer na sequência, nós podemos entender de que servir a Deus é algo extraordinário. Para nós ganharmos de Deus, nós temos que perder. Então, por essa semana, esses dias, eu tenho trabalhado duro, mas não me saía da cabeça as oportunidades que a mim me foram dadas. Deus de Israel, desde a minha juventude, me dava sonhos de revelações que eu sonhava, e sobrevoando sobre o Rio de Janeiro e jogando notas de dinheiro pela porta do helicóptero, jogando dinheiro para o ar. Mas cresci num bairro pobre, a nossa estrutura social era muito desgastada e continua sendo desgastada até o dia de hoje, porque, como eu falei do presidente George Washington, esse homem merece respeito pelo mundo, do mundo civilizado, onde se fala sobre a palavra de Deus, se fala de Jesus. Porque eu estou nos Estados Unidos, esse tempo que eu estou aqui, há mais de 10 anos, então eu tenho visto nos estados que eu passei,
as maravilhas que nesse país se encontram, as pessoas, os cidadãos americanos, as formas que eles vivem, a educação que esse povo tem, essa estrutura, ela vem desde George Washington. Então, de maneira que, quando ele teve um momento solene na vida dele, um momento de decisão, era um homem crente fervoroso também, George Washington. Então, quando acidentalmente a máfia do comunismo tentaram contra a vida dele também, queriam implantar o mal nos Estados Unidos, mas ele agarrou com Deus, com a fé que ele tinha em Deus, e simplesmente os Estados Unidos permanecem no que é hoje, porque as raízes da política, elas vêm desde lá de trás, porque as leis foram mantidas. Então esse país é uma bênção para quem não conhece. E essa bênção que eu vejo nesse país, os cidadãos, as famílias que vivem com o direito de viver com dignidade. Então, eu tenho planos no futuro me envolver na política brasileira, para mostrar que é possível viver no Brasil com as qualidades de vida nos Estados Unidos. Nós, lá no Brasil, somos 200 milhões. Aqui são mais de 450 milhões de americanos. E a política trabalha dia por dia em prol do cidadão. Aqui não falta nada para ninguém, aqui não se vê nada de errado. Porque George Washington colocou lá atrás, e todos que entraram deram sequências. Não importa se fosse da direita ou da esquerda, mas que veio de lá para cá a sequência. Então, esse país se tornou o potencial que é hoje para Deus e para mim, porque nós temos visto as leis serem cumpridas de maneira bem clara, de maneira bem visível. Os políticos que entram no poder, eles entram com uma qualidade e saem mostrando que o trabalho foi feito de assistência e de ajuda e de apoio aos cidadãos. Nós não vemos os políticos entrar para enriquecer os direitos próprios e os cidadãos permanecerem na miséria. Não, aqui trabalham-se com respeito àquilo que foi implantado no passado. Então nós queremos ver essa mesma dignidade ser implantada no Brasil. E para isso acontecer, nós temos que continuar agradecendo ao Deus de Israel, ao Senhor Jesus, pelo que Ele fez, e o que o excelentíssimo juiz Sérgio Moro está fazendo hoje no Brasil, a Polícia Federal, o Ministério Público, e todos os 199 milhões de brasileiros que estão hoje vivendo de uma maneira que estão insatisfeitos. E nós podemos mudar, porque nessa palavra, quando Abraão, obedecendo a Deus, com todo o sentimento que ele tinha pelo filho, ele colocou Deus assim. Então, se nós queremos mudar algo ou alguma coisa, nós temos que sacrificar algo. Mas antes de sacrificar, nós temos que saber que Deus de Israel, Ele move as mãos pelos filhos e pelas filhas. Então, todas as pessoas que estão sendo queimados vivos nos 4 cantos da terra, que estão professando a Jesus, nós estamos indignados com isso. Eu me proponho como soldado, eu me proponho como homem, me proponho como ministro do Evangelho, a desenvolver o melhor de Deus, começando pelo meu país, e nós rodarmos os 4 cantos da terra, onde houver um erro, colocar a verdade, onde houver uma mentira, colocar a verdade, e onde houver a injustiça, que prevaleça a justiça de Deus. Nós estamos vivendo hoje um momento, irmãos, de que se nós não nos agarrarmos à verdade e vivermos ela, nós perdemos tempo, porque todo esse amparato do mal que nós estamos vendo hoje, não é só no Brasil, mas nos 4 cantos da terra, onde o império do mal sempre pensou que iria predominar, mas o bem veio para prevalecer contra o mal. E nós, como os homens e as mulheres que Deus está levantando nessa geração, nós temos que nos atentarmos, porque a vontade de Deus é que todo ser humano se salve, para que você e eu possamos entender de que toda criança que nasce no seu 0 ano de vida, antes de elas saírem da terra, elas têm que conhecer a verdade que está na palavra de Deus, porque Deus, quando encerrou a Bíblia 2016 anos atrás, com João lá na ilha de Patmos, todas as coisas estão acontecendo para cumprimento da palavra de Deus, porque Jesus vai voltar para resgatar um povo. E como nessa semana eu estava pensando, no interior de Belo Horizonte, num Triângulo Mineiro, ali na cidade de Recreio, perto de Leopoldina,
As 2 vezes que eu tive nesta cidade, eu tive uma última oportunidade no futebol. E ali, conversando com o hospedeiro, ele falou: aqui tem um time local que próximo ano ele está indo para a 2ª divisão e posteriormente para a 1ª. E me veio essa oportunidade. Na 2ª vez que eu tive ali, eu fui lá. E nesse estado tinha um ilustre, o ponto esquerdo do Flamengo, o Zezé, que jogou no Fluminense também. E quando eu entrei para treinar, 40 minutos, fiz 3 gols. O presidente parou o jogo e me chamou para que eu pudesse viver e assinar um contrato e ali me ingressar na carreira que eu mais amava. E eu me lembrei do helicóptero, me lembrei de jogar dinheiro pela janela, porque talento, futebol eu sempre tive. Eu sabia que iria me levar longe. Na época a febre era a Itália. Eu sabia que o próximo passo era a seleção brasileira e Itália. Então Deus, através de uma pessoa que tinha me levado para lá, aquela pessoa se entrou e surtou, e que eu não podia ficar ali sozinho. E quando eu voltei para o Rio com ele, o Zezé falou: não, fica que eu te deixo na porta da sua casa amanhã. Falei: não posso, isso eu não vou nem conseguir dormir hoje, se permanecer aqui. Então eu voltei para o Rio, meu pai não deixou eu sair mais, onde meu pai também não deixou. Quando eu saí do quartel, que eu servi, com a carta do coronel para ir direto para a PM, trocar de farda, meu pai rasgou. Então eu comecei a pensar: tem alguma coisa acontecendo? O que pode acontecer? Porque o que eu sonhei não estou conseguindo realizar. E depois de uns anos veio a conversão. E quando eu me converti, que eu peguei na Bíblia, que eu passei a entender o que é Deus de Israel e o que ele significa e o que Deus de Israel representa, aí eu passei a entender os sonhos, as revelações e as profecias que eu tinha recebido, mesmo quando eu era ímpio. As profecias que eu tinha recebido, que as pessoas falavam e aquilo me entrava na cabeça: mas como que eu não sou nada, nem terminei os meus estudos por completo. Mas já no passado, na minha infância, Deus já se mostrava para mim. Então quando eu conheci a palavra de Deus, e como eu vejo hoje que a Bíblia, e ser crente, e ser um cristão, é um instrumento é algo de insatisfação para o diabo e para os inimigos, quando um homem, quando uma mulher se converte ao cristianismo, quando conhece a verdade da palavra de Deus. Então eu passei a entender muita coisa através da palavra de Deus. Então tudo que eu passei para chegar até aqui, nesses mais de 10 anos nos Estados Unidos, quando eu colocava num copo cheio d'água a metade de farinha e comia, e pegava todo o dinheiro, separava só o aluguel, o telefone e o seguro do meu carro e mandava para o Brasil. E eu perguntava a Deus: por que isso? Deus me falava: lá na frente você vai entender. Então eu passei a viver por fé e esperar em Deus. E nos ministérios por onde eu tenho passado, das igrejas brasileiras, eu tenho visto Deus operar na minha vida, no meu ministério, e me honrar nas nossas orações. Então eu sou feliz de estar nessa posição, de não estar apresentado ao mundo com DVDs, com livros, mas eu estou com o meu testemunho de que viver para Deus é fazer com que esse momento em que Abraão viveu, a cada dia em nossas vidas, porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Então depois de Abraão, e sucedeu no versículo 29, versículo 20, e sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também a Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, Sem, irmão, e Quemuel, pai de Aram, e Quesebe, e Azor, e Pildas, e Judafe, e Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina gerou, cujo nome era Reumã, lhe deu também a Teba, a Gã, e a Taás e a Maca. Depois dessa promessa que Deus fez a Abraão, Deus mostrou as bênçãos sendo derramadas na vida de Abraão e na sua família. Então, irmãos, Deus de Israel não é um instrumento, Deus de Israel não é um brinquedo, Deus de Israel é o Criador do universo. Então não importa a posição que você ocupe hoje, não importa o que você pensa com relação ao que é o Deus de Israel, eu quero que você saiba e entenda uma coisa: toda criança que nasce,
ela tem um tempo de vida para viver na terra. Todo adulto está passando um tempo de vida. Então, se o teu tempo de vida longe dos conhecimentos bíblicos, longe do sacrifício de Jesus, onde tenho visto um líder cristão dizer que Jesus foi a derrota de Deus. Eu queria dizer para esse desconhecido da palavra de Deus que Jesus não foi uma derrota de Deus, porque Jesus, quando chegou diante de Pilatos, ele disse, Pilatos falou para ele: você não vê que eu posso te salvar? Jesus falou para ele: nenhum poder foi te dado se do alto você não tivesse recebido. Se eu quisesse, Jesus falou para Pilatos, eu oraria o Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Não se esqueça que um anjo pegou Senaqueribe e 180.000 soldados foram mortos em uma noite, pelo um anjo. E agora você imagina 12 legiões de anjos. Então Jesus podia destruir a humanidade. Ele não quis, porque Jesus tinha que ser sacrificado por mim e por você. Então, se você desconhece a Bíblia, procure conhecer, porque a sua vida ela é importante para Deus e para mim, pelo meu testemunho, que você possa saber que eu pertenço à palavra de Deus e que eu sou uma dessas famílias que Deus prometeu a Abraão, e que você e eu, nós possamos entendermos que passará os céus e a terra, mas essa palavra jamais passará. Então, o que Deus tem de fazer na minha vida, Ele vai continuar fazendo. Agora, na sua vida, prepare-se, porque o fim está próximo. Agora, o que Deus prometeu para mim, Ele vai fazer na minha vida. E o que Deus vai fazer na sua vida, se prepare, porque conhecer a Deus, eu te dou um conselho: abra sua Bíblia em Lucas 16, 19, porque ali está a história de um homem que tinha tudo, e quando morreu foi direto, sem escala, para o inferno, como o chumbo. E morreu a Lázaro também. Então houve o repouso de Lázaro no seio de Abraão, e houve o tormento eterno lá no inferno pelo rico. Então preste bem atenção, quando levantares a língua, ou quando levantares um pensamento contra um servo ou uma serva do Senhor. Deus levantou Abraão naquele passado. Deus levantou o presidente George Washington para mostrar o valor de uma adoração ao Deus de Israel. E nesse tempo presente não vai ser diferente, porque Deus está levantando homens para fazer a diferença. E nós vamos unir as nossas forças. E nesses 199 milhões de brasileiros que estão hoje insatisfeitos, nós vamos mostrar que a condição de vida que nós vemos nos Estados Unidos, ao mais de 450 milhões, 2 vezes mais do que nós somos no Brasil, e tudo aqui é bênção de Deus, é um paraíso onde nós vivemos, vai ser transportado para o Brasil, mas Deus vai levantar homens primeiro. Então se prepare, porque aí vem algo de Deus nessa terra, porque nós estamos vendo no interior do Brasil muitos problemas acontecerem, muitas mortandades em todos os cantos. Deus está insatisfeito, e isso está nos irritando, mas nós vamos continuar em jejum e oração para que se levante um exército para fazer a diferença e mostrar que é possível passarmos os nossos anos na terra com qualidade de vida, ver os filhos crescer e ver os netos aparecer, a nossa primeira, segunda, terceira até a quarta geração, porque isso é uma promessa de Deus. Abraão morreu aos 175 anos de idade, 100 anos depois da promessa que Deus deu para ele. Então cada um de nós temos um tempo de vida na terra. Então faça valer o que você representa para Deus, não para ninguém que está em sua volta. Mas se você tiver valor para Deus, Deus vai mostrar o valor que você tem para Ele. Eu sou grato aos presidentes desse país, às leis que cercam esse país, e sou grato pelo momento que Deus está me concedendo. E eu quero que você saiba que daqui para frente mais coisas irão e virão acontecer. E preparem-se, porque Deus de Israel não revoga a sua palavra para fazer ela cumprir. Disse para Isaías: não voltará vazia. E eu faço parte dessa palavra, e aqui estou para poder adverti-los de que aonde houver o mal, prevalecerá o bem, porque Deus não mente. Deus é o Deus de Israel e é o Deus da nação dos justos, porque a justiça de Deus vai prevalecer, querendo o mal ou não, e nós estamos aqui para fazer a cumprida. Vamos orar a Deus em oração e agradecer por mais uma vez por esse momento, oportunidade, e pedir desculpa que eu não sou de me apresentar
descaracterizado. Desculpa a todos, porque essa é a última vez que vamos viver assim, descaracterizado, porque adorar a Deus é qualidade de adoração em espírito e verdade. Que Deus possa abençoar-nos e nos darmos mais uma semana de bênçãos e vitórias até o final desse ano. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te louvamos, te bendecemos, engrandecemos, te glorificamos e rendemos graça. Obrigado pela vida de Abraão, do presidente, todos os presidentes dos Estados Unidos, todos os presidentes que trabalharam por bem e mostrar que as leis são seguidas e o cidadão vive através dos seus direitos de cidadania. Nós somos gratos pelas maravilhas que o Senhor tem operado no passado, está operando hoje, e o que o Senhor irá fazer amanhã. Dá-nos força para nós sermos fiéis ao Senhor. Dá-nos alegria de continuar adorando o Senhor, mesmo na derrota que alguns pensam que nós estamos derrotados, mesmo como alguns pensam que nós estamos em ser envergonhados. Mas por mais envergonhados que nós sejamos, o nosso alvo, o nosso foco é o céu, é a celestial verdadeira. Nós sabemos que a tua palavra, assim como o Senhor, ela não voltará vazia. Obrigado pela vida do Luiz, pelo Rocio, pelo pastor Steve, pela Life Church e por esse momento. Nós somos gratos ao Senhor, oramos pelas orações, os jejuns que nós fizemos esses dias, por essas almas que estão nos hospitais, os cancerosos, os diabéticos, as pessoas que estão precisando de ajuda espiritual. Que o Senhor envie providência do céu e ouça a nossa oração, faça valer. Essas pessoas são testemunhas do ministério de amanhã, Deus. Obrigado, Deus de Israel, mais uma vez. Obrigado por Jesus, obrigado pela Bíblia, obrigado pelos seus sacrifícios, Jesus, porque sem o Senhor nós não somos nada. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor operou no passado, está operando hoje e irá operar amanhã. Essa é a nossa oração de agradecimento por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Deus de Israel, obrigado por tudo. Tu és o meu Pai amado, minha alma se regozija no Senhor por esse momento. Obrigado e graças a Deus.